Hoje eu quero compartilhar com vocês as 4 mudanças que eu fiz na minha vida e que me tornaram uma mulher mais madura, mais confiante, mais equilibrada. A gente sabe que ao longo da nossa vida a gente vai fazendo diversas mudanças, alterações e tudo mais. E eu não sei vocês, mas eu costumo fazer muitas análises da minha própria vida e principalmente nesses momentos de início de ano, fim de um ano, começo de outro, analisar a pessoa que eu era lá no comecinho do outro ano, a pessoa que eu sou hoje, o que mudou, o que melhorou, o que eu consegui perceber de melhoras na minha vida. E eu percebo que isso, eu não sei se são todas as pessoas que costumam fazer isso, né, com uma certa frequência, mas é algo muito positivo que contribui demais para eu reconhecer a minha própria evolução e também para eu perceber quais são os aspectos que eu ainda preciso melhorar e lapidar. Então é algo que é bastante válido e hoje eu quero trazer para você um compilado de mudanças necessárias que eu fiz na minha vida que me trouxeram um certo amadurecimento, que me tornaram uma mulher muito diferente e também muito melhor. Então, se você está buscando mudar ou melhorar alguns aspectos, fica aqui nesse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que algum dos aspectos que eu vou falar aqui vai servir para você e com certeza você vai conseguir aplicar na sua vida para que você também tenha esse equilíbrio, essa leveza, essa confiança, até mesmo esse amadurecimento que a gente tanto precisa para nossa vida. Afinal de contas, a gente sabe que a idade chega para todos, já a maturidade. Bom, mas antes de começar a falar sobre esse assunto, esse é mais um vídeo mega especial, gente. Eu estou muito emocionada, muitíssimo feliz, porque esse vídeo é um vídeo comemorativo aos 1000 inscritos aqui nesse canal. Gente, você tem noção? Eu não tive nem tempo de gravar o vídeo comemorando os 900 inscritos, porque eu fiz um vídeo comemorando 800 e agora o próximo vídeo que eu tô gravando já são 1000 inscritos. Glória a Deus por isso, eu estou muito feliz e muito grata. Muito obrigada a cada um de vocês que está aqui. Eu amo a vida de cada um de vocês. Eu estou realmente muito feliz. Para os produtores de conteúdo, quem é produtor sabe que os 1000 inscritos são um marco para os criadores do YouTube. Então, muitíssimo obrigada. Eu estou muito, muito, muito feliz e eu espero que eu possa cada vez mais contribuir para a vida de cada um que está aqui me acompanhando. E se você está me vendo pela primeira vez aqui, muito prazer, eu sou a Carla e esse aqui é o meu canal e aqui você encontra conteúdos relacionados a mentalidade, relacionamento e um aglomerado de coisas necessárias para você se tornar uma pessoa melhor e construir o relacionamento que você deseja. Então, se você está buscando por isso, aproveita e já se inscreve aqui nesse canal porque nós estamos crescendo muito. Bom, então sem mais delongas e comemorações, vamos lá para o conteúdo. Bom, então a primeira mudança que eu separei para falar para vocês, para compartilhar com vocês, foi justamente o fato de eu focar mais em mim mesma. E aí aqui eu quero que fique muito claro algo que não é simplesmente ser uma pessoa egoísta, não é sobre isso. É sobre você entender que você é a pessoa mais importante da sua vida e que quando você começa a perceber que você é responsável por absolutamente tudo que você vive, você para de prestar atenção nas outras coisas e nas outras pessoas. E você foca naquilo que realmente é importante e vai te trazer resultados. E aqui vai entrar muitas coisas, vai entrar você focar em você mesma e cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, você cuidar da sua alimentação, você tomar água suficiente, você cuidar das suas capacidades cognitivas, estar sempre estudando, buscando por mais conhecimento, aprimorando, lapidando as suas habilidades, as suas capacidades, sempre buscando dar o seu melhor, sempre buscando lapidar o seu trabalho, sempre buscando alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas, é você estar realmente imersa em um processo de evolução que é constante e que vai te trazer resultados, porque uma vez que você se torna uma pessoa melhor, focada naquilo que realmente importa, os seus resultados inevitavelmente também vão melhorar. Então a gente pode falar também que nessa questão de focar mais em mim mesma, entra me arrumar todo dia para trabalhar, entra eu parar de me preocupar com coisas e com pessoas que não agregam em nada para minha vida, parar de ouvir ou de me preocupar com o que as pessoas acham de mim ou que deixam de achar, ou enfim,
Para de dar atenção para esse tipo de coisa, sabe? Outra coisa bem relevante também, que fez bastante diferença para mim, foi eu me libertar dessa ideia de que as pessoas precisam me apoiar, ou que as pessoas precisam me aplaudir, ou que as pessoas precisam reconhecer o meu trabalho, ou o meu esforço, ou que as pessoas precisam ver o meu progresso, ou que, sabe, se libertar dessa ideia de que as pessoas, principalmente as pessoas próximas, né, parentes, amigos e tudo mais, precisam estar ali acompanhando o seu progresso. A gente precisa se libertar dessa ideia porque definitivamente isso não vai acontecer. Para resumir para vocês a história, ninguém tá nem aí para os seus sonhos, para os seus projetos, para o seu trabalho e para os seus objetivos. Então é importante que a gente pare de ficar com essa certa sensação de dependência da aprovação ou do aplauso ou do reconhecimento das outras pessoas, porque isso não vai existir. Então quando a gente se liberta disso e a gente foca em a gente ser cada vez melhor, a gente lapidar, aprender, buscar ser melhor a cada dia, a gente consegue aquilo que a gente deseja, a gente percebe que não são com essas pessoas que a gente está buscando aprovação que a gente vai conseguir aquilo que a gente deseja. É justamente focando em nós mesmos e conseguindo melhorar a cada dia, conseguindo fazer cada dia um pouquinho melhor. Aí sim a gente vai conseguir ajudar mais pessoas, aí sim a gente vai conseguir melhorar os nossos resultados, sabe? Então não ficar refém disso tudo, focar mais em mim mesma, sabe? Justamente isso foi muito importante, muito crucial. E principalmente agora nesse ano de 2024 foi um ano que eu consegui trazer de fato na prática e me libertar completamente dessa ideia de que alguém me deve alguma coisa ou que eu devo alguma coisa pra alguém, sabe? E é libertador literalmente, porque você para de se preocupar com coisa aleatória, você para de se preocupar com o que as pessoas pensam ou com o que elas acham, ou se elas vão te apoiar ou não vão te apoiar. Na verdade, assim, não faz a menor diferença, porque não são essas pessoas que vão te levar pra onde você quer chegar. E é importante a gente ter essa clareza, porque às vezes é difícil pra gente fazer essa separação, né? A gente entender que os nossos parentes, os nossos amigos, às vezes a gente ama tanto essas pessoas, mas é complicado a gente entender que não são elas que vão fazer com que a gente chegue onde a gente deseja. Então a gente ser um pouco indiferente, até eu diria, nesse aspecto, vai contribuir pra gente conseguir focar naquilo que realmente importa. Pra mim, foi um ponto decisivo, foi um ponto importantíssimo que contribuiu demais para eu ter, né, esse amadurecimento, para eu ter essa confiança de que não, eu não dependo dessas pessoas, eu não preciso delas e não é por elas que eu vou chegar onde eu preciso. Vai ser por mim, por meu mérito, pelo meu esforço e pelas pessoas que vão ser beneficiadas pelo meu trabalho, que não serão elas, né? Porque existe todo aquele aspecto, né? Que as pessoas de perto, elas não conseguem reconhecer o nosso progresso, a nossa evolução e considerar que a gente mudou, que a gente melhorou, que a gente evoluiu, que a gente tem algo para agregar. Então, entender isso é libertador e é muito importante. A segunda mudança que eu adotei e que também foi muito bom, muito positiva, foi buscar fazer as coisas com mais calma, com mais presença, estando ali naquele momento fazendo determinada coisa, sabe aquela história? Não tomar banho pensando no almoço e almoçar pensando no trabalho e trabalhar pensando no mercado e no mercado pensando na janta, sabe? Sem essa movimentação incessante onde eu nunca estou presente o tempo todo, porque isso vai causar estresse, ansiedade, isso vai causar muita agitação para nossa vida, isso vai nos tirar, né, nós mulheres, vai tirar a gente do nosso natural, porque quando a gente está no nosso natural, nós somos femininas. E quando nós somos femininas, nós conseguimos estar mais leves e presentes no momento, naquilo que a gente está fazendo. Então, parar de ser aquele tratorzão que vai passando por cima de todas as coisas e que não se importa com nada e que vai levando tudo que vê pela frente, sabe? Isso trouxe muito mais equilíbrio e leveza para minha vida. E eu não estou falando aqui sobre não produzir mais ou sobre não fazer o que precisa ser feito. Não é sobre isso. É sobre saber que em alguns momentos a gente precisa descansar, desacelerar, em alguns momentos a gente precisa pedir ajuda, em alguns momentos a gente precisa deixar que outras pessoas resolvam, em alguns momentos a gente simplesmente precisa fazer as coisas com mais calma. A gente precisa parar e estar ali naquele momento presente, concentrada, focada naquilo que a gente está fazendo, porque na verdade é isso que traz significado para a nossa vida. É isso que faz com que a gente consiga perceber a nossa significância, que a gente consiga perceber aquele momento e o que aquilo significa, sabe? A gente sair dessa corrida incessante, por essa busca incessante por algo que a gente nem sabe bem o que é. Se cobrar menos, se julgar menos,
tirar, né, aquele chicotinho que tá sempre, né, o tempo todo batendo ali em nós mesmas, né? Nós mulheres temos muito disso. Diminuir essa autocobrança, sabe? Isso foi algo que contribui demais. Porque quando você faz o que você precisa fazer de uma forma mais leve, isso traz um outro rumo para nossa vida. Isso traz um outro olhar, um outro significado para as coisas que nós estamos fazendo. Então, às vezes a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas, mas se a gente não estiver sempre com aquele olhar de crítica, de julgamento, de cobrança excessiva em nós mesmas, a nossa vida já tem uma cor diferente, a nossa vida já é mais leve, a nossa vida já é mais equilibrada, a nossa vida já é muito melhor. Porque muitas vezes nós somos muito tolerantes com as outras pessoas e a gente não suporta um mínimo erro da nossa parte. E isso é muito ruim, porque a gente acaba ficando muito dura com nós mesmas. A gente acaba se criticando, se julgando, se exigindo demais. Isso é muito cansativo, isso é exaustivo. Porque nós, como seres humanos, vamos errar em algum momento. Nós vamos precisar de ajuda em algum momento. Nós vamos precisar de pessoas para contribuir, nós vamos precisar de mudanças, enfim. E a gente precisa ser mais flexível nesses aspectos. E foi algo que eu adotei para minha vida, que eu mudei, porque eu era muito exigente, muito crítica comigo mesma. Eu era muito acelerada de passar por cima das coisas e patrolando tudo, e mudar isso fez total sentido, tanto é que as coisas fluem muito melhor agora que as coisas são mais leves. A terceira mudança que eu adotei, que com certeza foi essencial e trouxe muitas coisas boas e positivas para minha vida, é o fato de reclamar menos e agradecer mais. Isso pode até parecer muito clichê, muito conversinha de pensamento positivo e tudo mais. Todo mundo já tá cansado de saber, todo mundo ficar falando disso, piriri pororó, a gente sabe de tudo isso. A grande questão é, eu desafio você a fazer 30 dias desse exercício na prática. De você, a cada reclamação que sair da sua boca, a cada palavra negativa que sair da sua boca, você arranjar 3 motivos para você agradecer, para você ser mais grata. Faça essa atividade por 30 dias que seja. E todas as vezes que você reclamar, que você murmurar, que você achar ruim, você vai parar e você vai achar 3 coisas para você agradecer. E aí no final dos 30 dias, você volta aqui nesse vídeo, você deixa um comentário aqui embaixo, você me conta qual foi esse resultado. Você me conta o que mudou na sua vida, você me conta a experiência que você teve, você me conta se foi insignificante, se as coisas pioraram. Você vem aqui e me conta que eu vou querer saber. Porque é muito comum a gente ficar julgando ou criticando, né? Falando que é clichê, ou que não tem nada a ver, ou que não funciona, quando a gente não aplicou na nossa vida ainda, quando a gente não trouxe pra prática. Porque a gente já sabe que as nossas palavras têm poder e sempre que a gente fala alguma coisa, nós estamos profetizando aquilo, dando um passo a mais para que aquilo aconteça, se realize na nossa vida, só para ficar mais entendível, né? Então, olha só, se as nossas palavras são tão poderosas, por que ao invés de a gente escolher ficar sempre reclamando, sempre falando algo ruim, negativo, murmurando, a gente não escolhe palavras que edificam, palavras que agradecem, palavras mais leves, palavras de mais amor, de mais empatia, de mais compaixão, de mais crescimento? Por que ao invés de a gente só ficar julgando, a gente não traz isso para nossa vida e vê os resultados e comprova se é verdade ou não? Porque talvez não pareça, mas eu era uma pessoa que reclamava muito, eu era uma pessoa muito negativa, eu era uma pessoa que sempre olhava as coisas pelo pior lado possível. Uma pessoa muito pessimista, sabe? Eu era exatamente essa pessoa. E a partir do momento que eu comecei a entender que eu era uma nuvenzinha negra ambulante andando pra lá e pra cá e que poderia ser por esses motivos que muitas coisas aconteciam na minha vida, eu comecei a fazer algumas alterações. E depois que eu comecei a agradecer mais do que reclamar, depois que eu comecei a ser mais grata do que aquela pessoa reclamou na negativa, depois que eu passei a ser mais positiva realmente, muitas coisas mudaram. E diariamente eu tenho esse hábito da gratidão, gente, porque assim, ó, falando assim, talvez vocês não acreditem, talvez pareça uma balela, uma mentira, talvez pareça algo nada a ver, mas eu vou contar, vou abrir aqui pra vocês. Eu era aquela pessoa que acordava de manhã, assim, abria o olho, o primeiro pensamento é: ai, que saco, eu tenho que trabalhar. Ou, ai, que saco, tá chovendo, eu não acredito. Ai, que saco, hoje tá muito frio e eu tenho que levantar. Ai, que saco, não quero levantar hoje, eu tô muito cansada. Sabe,
eu abria os olhos pela manhã e o meu primeiro pensamento era algo negativo, era algo reclamando, e eles eram pensamentos automáticos, porque era abrir o olho e o pensamento já estava ali pronto, rodando na minha cabeça. E aí eu comecei a perceber isso e eu vi que era um padrão muito negativo, porque imagina você acordar pela manhã e a primeira coisa que você pensar é uma reclamação, é algo negativo. Isso é muito ruim, isso já vai acabar com o dia inteiro. Então eu comecei a fazer uma certa reprogramação, porque eu não queria mais aqueles pensamentos logo pela manhã. E isso aqui comprova que tudo na nossa vida é hábito, tudo é condicionamento. Porque aos poucos, é claro que isso não foi fácil, não foi rápido, não foi com uma, não foi com duas, não foi com 15, nem com 20, nem com 30 tentativas. Foram com vários dias seguidos, insistindo, continuando, persistindo, mudando essas narrativas que apareciam na minha cabeça. Então, eu acordava, vinha o pensamento automático de reclamação, e aí eu fui substituindo, eu fui trocando, né? Comecei a agradecer, não. Que bom que eu acordei, obrigada pela minha vida, obrigada porque eu respiro, obrigada porque eu tenho uma cama para dormir, obrigada porque eu tenho uma casa, obrigada porque eu tenho um trabalho para trabalhar, obrigada, sabe? A gente sempre tem o que agradecer, só que a gente não olha para isso. E aí, aos poucos, com muita insistência, eu consegui fazer essa reprogramação. E adivinha? Agora, quando eu acordo, quando eu abro o olho, eu ainda tenho esses pensamentos automáticos. Só que agora, eles não são mais aqueles negativos, aqueles de reclamação. Quando eu abro os meus olhos agora, todas as manhãs, o meu primeiro pensamento é obrigada a Deus, porque eu sou uma pessoa cristã, né? Então essa é a minha crença. Se você tem uma crença diferente, não tem problema nenhum. Eu só vou usar o meu exemplo aqui para você entender, para facilitar. Quando eu abro os meus olhos, a primeira coisa que eu falo é obrigada a Deus, obrigada porque eu estou viva, porque eu estou respirando, porque eu tenho uma cama para dormir, porque eu tenho uma casa, porque eu tenho alimento, porque eu tenho um trabalho. Espírito Santo, o que nós vamos fazer de bom hoje? E eu já começo inundando o meu cérebro, os meus pensamentos de coisas positivas. Talvez você não acredite nisso que eu tô te contando, mas eu saí exatamente desse contexto negativo para esse contexto que eu estou hoje. E isso não aconteceu do nada, isso não aconteceu por acaso, isso não aconteceu de uma hora para outra, foi intencional. Foi porque eu percebi que era ruim e eu tive o desejo de mudar e eu fiz o que precisava ser feito para que essa mudança acontecesse. E hoje eu consigo ter esse hábito, esse comportamento, né, esse pensamento automático mudado, alterado na minha vida, e com certeza é muito melhor. Com certeza isso traz muito mais benefícios para minha vida. Bom, talvez você não acredite, né, em mais um clichê, mas quanto mais você agradece, mais coisas boas acontecem. Isso é uma realidade e isso também foi comprovado na prática na minha vida, e eu sugiro que você também faça isso na prática para você comprovar na sua vida, porque simplesmente alguém falando, talvez você não acredite. Então você precisa colocar na prática e tirar suas próprias conclusões. Quanto mais a gente agradece, mais as coisas dão certo, mais as coisas ficam boas, mais as coisas acontecem. Por quê? Nós inundamos todo o nosso ser, os nossos pensamentos, a nossa mentalidade, as nossas células, né? O nosso organismo, a nossa biologia de coisas boas e de coisas positivas. Então é como se todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso interior, tudo em nós estivesse vibrando, estivesse com um polo positivo e que atraísse coisas mais positivas. Da mesma forma, quando nós estamos com tudo negativo, nós vamos atrair muito mais coisas negativas para a nossa vida. Então, pense sobre isso e coloque na sua vida para você perceber aí as diferenças, porque na minha vida fez muita diferença e eu comprovei isso na prática. A quarta mudança foi justamente entender que nem todas as pessoas vão ficar felizes pelas nossas conquistas, pelos nossos sonhos realizados ou até mesmo pelos nossos pequenos passos. É importante a gente entender que só nós estamos na nossa caminhada, no nosso processo, na nossa jornada. E só a gente sabe a importância e a relevância que tem cada pequeno passo, cada micro resultado que a gente tem. Por exemplo, para mim, um resultado onde eu fico extremamente feliz é esse que eu falei aqui no início do vídeo, bater esse marco de 1000 inscritos aqui no YouTube. Mas agora, se eu contar para outra pessoa isso, e eu posso contar muito empolgada, eu posso falar o que isso significa, a maioria das pessoas vão falar assim, nossa, que legal, parabéns.
elas não fazem ideia do que isso significa, elas não fazem ideia do quanto é relevante, elas não fazem ideia do trabalho que você teve para chegar até ali, elas não fazem ideia do que isso representa, sabe? Então, às vezes, elas nem vão ficar indiferentes por mal ou porque elas não gostam. É simplesmente porque para elas, muitas vezes, não faz o menor sentido. Elas nem entendem, elas nem sabem, elas estão por fora de tudo isso que está acontecendo. Então, assim, entender que as pessoas não vão ficar felizes sempre pelas suas conquistas é um ponto importante, porque aí você vai aprender a avaliar aquilo que você conquistou e você ficar feliz por si mesmo. Você ficar feliz pelas suas conquistas, você reconhecer o seu progresso, os seus passos, você comemorar aquilo que você conquistou, sem ficar dependendo dos outros, sabe? Isso é libertador, isso é muito importante. E isso com certeza muda a nossa vida. É interessante também a gente analisar sobre alguns amigos ou parentes que quando você conta alguma coisa, ou quando você faz alguma coisa, ou quando você tem alguma conquista, a pessoa finge que não vê, ou ela faz de conta que aquilo não aconteceu, e ela viu, né, a gente sabe, né, ela viu, ela acompanhou, ela tá ligada no que tá acontecendo, mas assim, ela não veio falar com você, ela não veio te dar os parabéns, ela não veio falar nada, ela fez de conta que aquilo nunca existiu, ela, né, fingiu paisagem ali. Importante a gente abrir o olho com essas pessoas. E também aquelas que quando você fala alguma coisa, quando você conta, quando você tá falando alguma coisa sobre si, né, algo que você conquistou, que você conseguiu, algo que você queria, que é legal pra você, essa pessoa traz sempre pra ela: mas eu não sei o que. Mas quando foi a minha vez, isso e aquilo. Mas eu... Sabe, ela traz sempre pra ela, no contexto. Ela nunca consegue comemorar e ficar feliz por você. Ela sempre tem que trazer a atenção pra ela, pra experiência dela, pro que ela conquistou, pro que ela fez, sabe? Então, cuidado, a gente precisa abrir o olho para essas pessoas, não para eliminar ou afastar da nossa vida, mas só pra gente ficar ligada no que isso significa e a gente parar de colocar pessoas em prateleiras indevidas na nossa vida, porque isso é muito importante, porque às vezes a gente está priorizando muito algo que deveria ser mais indiferente, sabe? Isso também tem um grande impacto na nossa vida. Bom, essas foram as 4 mudanças que com certeza me tornaram uma pessoa mais madura, mais preparada, mais equilibrada, uma pessoa mais segura de mim mesma, do meu trabalho, daquilo que eu estou fazendo. E eu espero que esses 4 aspectos que eu falei pra você, essas 4 mudanças possam contribuir, que você possa colocar no seu contexto e mudar aquilo que você reparou aí que talvez precise ser mudado na sua vida. Se você gostou desse conteúdo, se de alguma forma foi relevante, não esquece de deixar um like aqui embaixo e também comentar aqui nesse vídeo o que você considerou mais relevante, quais as mudanças que você fez ou quais as mudanças que você ainda tem que fazer na sua vida para você ter esse amadurecimento, para você ter esse despertar no seu dia a dia. E se você ainda não for inscrito aqui nesse canal, aproveita e se inscreve porque tem vídeo todas as semanas. Muito obrigada pela atenção e até o próximo!